abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. A partir do versículo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. A partir do verso 6. Amém? Então acompanhem com fé a leitura. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos então? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nos auxilie nesse momento, diante de um texto complexo, Deus, diante de um texto que afronta as nossas crenças mais particulares e mais interiorizadas. Mas, Senhor, que nós estejamos diante da Tua palavra, Pai, desarmados, para que o Teu Espírito Santo
destrua os nossos sofismos, os nossos achismos, e que a gente deixe a Tua palavra falar. Nos ajude, em nome de Jesus. Irmãos, no domingo passado a gente iniciou uma nova série, né? Todo ano, no mês da reforma, nós temos esse costume de realizarmos uma série em prol da comemoração do 31 de outubro, que não é o Halloween, obviamente, né? Mas que é o dia da reforma protestante. Então, domingo passado nós começamos esse grande desafio, de falarmos sobre as doutrinas da graça. Doutrinas da graça. Graça, maravilhosa graça. Tão necessária graça. Tão abundante graça. É um nome, uma verdade, uma mensagem que nós gostamos, nós precisamos entendê-la. A salvação é pela graça, né? Mas também nós precisamos lidar com a graça e tudo aquilo que ela implica dentro da sua verdade. Porque quando nós falamos sobre graça, automaticamente nós estamos falando de um Deus que é o quê? Soberano. E a gente cantou sobre a soberania de Deus em todos os louvores. Nós cantaremos no último louvor. Falar sobre a soberania de Deus é bom ou não? É agradável ou desagradável? Quando nós estamos passando por um momento circunstancial terrível na nossa vida, e nós precisamos nos lembrar que Deus é soberano, a gente faz esse exercício de forma natural, a gente precisa se esforçar um pouco. A gente precisa se esforçar. Porque ao mesmo tempo em que nós exaltamos a soberania de Deus, e claro, nós temos que fazer isso sempre, mas lidar com a realidade da soberania de Deus na nossa existência. Porque afirmar a soberania de Deus é afirmar que nós não somos donos dos nossos caminhos. Afirmar a soberania de Deus é afirmar que nós não somos donos da nossa escolha com relação à salvação. Afirmar a soberania de Deus em nossa vida é afirmar que até mesmo todo o bem que nós queremos e desejamos não vem de nós, mas vem dele. Que o querer quanto o realizar vem dele. Que todas as obras que nós praticamos aqui estão preparadas por Deus, desde antes da fundação do mundo, para que a gente simplesmente ande por elas. É a soberania de Deus. Então, ao mesmo tempo, meus irmãos, que nós falamos de graça, nós temos dificuldade de orar: Pai, seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Porque embora a gente reconheça a soberania de Deus, no fundo, nós queremos orar: Senhor, eu sei que o Senhor tem a sua vontade, mas que seja feita a minha vontade aqui na terra. Então esse desafio, meus irmãos, que nós temos a partir de domingo passado, agora até completarmos os 5 pontos, se eu não me engano até dia 2 de novembro, de falarmos da perspectiva da nossa visão de uma teologia reformada, naquilo que diz respeito à soberania de Deus com respeito à salvação. E não é palatável, eu sei, não é agradável. Como a gente já viu semana passada, lá no início da reforma protestante, algo que era muito claro para a cabeça dos reformadores. E eles lidaram com isso durante 1 século e meio com muita tranquilidade. Deus é soberano. Nós não nos achegamos a Ele se primeiro Ele não nos achegar a nós. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos precisando que alguém mergulhe no nosso lamaçal de pecados e nos tire de lá já sem respiração, sem vida, para que a gente possa ter vida
e depositar a nossa fé dele, isso era muito claro. Mas surgiu um questionamento em determinado ponto da história: será que mesmo Deus é soberano sobre todas as coisas? Até que ponto Deus realmente é soberano no que diz respeito à nossa salvação? Será que realmente sobre a nossa salvação, a minha salvação, diz respeito somente a Deus, não aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não com respeito àquilo que eu creio ou deixo de crer, não tem nada a ver com a gente, o quanto que eu realmente participo ou não participo da salvação? Então, em meio a esses questionamentos, a Igreja Reformada da Holanda, entre os anos 1618 e 1619, precisou se reunir em 180 sessões, muita oração, muita reflexão, muita leitura bíblica por parte dos líderes daquela igreja, e eles chegaram então naquilo que nós conhecemos como os cânones de Dort, né? Os cânones de Dort, ou popularmente conhecido como um nome fantasmagórico até, né? A doutrina calvinista, os 5 pontos do calvinismo, ou como eu prefiro chamar, que são as doutrinas da graça. Semana passada nós vimos então sobre a depravação total. Foi gostoso ouvir sobre a depravação total? A depravação radical. Que, como diz a Escritura, nós, como eu já disse, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o curso do príncipe da potestade do ar, daquele que atua nos filhos da desobediência, seguindo as correntes dessa cultura caída, corrompida, né? Nós andávamos somente segundo os desejos do nosso coração. Efésios vai falar que nós éramos filhos do quê? Da ira como os demais, mas Deus, A depravação radical nos mostra que nós não temos faculdade, nós não temos habilidade, nós não temos potencial, nós estamos nulo. Em Romanos 3 nós vimos que não há um sequer que faça o bem, não há um justo, não há um que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se extraviaram. A humanidade vive, como a gente viu um pouco antes na escola bíblica dominical, a humanidade odeia a Deus, odeia um ser santo, porque nós temos uma excelente notícia: Deus é bom, mas uma terrível verdade: nós somos maus, e por isso destituídos da glória de Deus. Mas Deus, sendo rico em Cristo Jesus, Ele nos deu vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, e eu acho que talvez é legal. A gente reconhece que nós somos pecadores, a gente reconhece que nós estamos destituídos da glória de Deus. É só nós olharmos para a nossa história e ver a nossa potencialidade, não de buscar a Deus, mas de fazer o mal, não é? Nós sabemos o quanto nós somos intrinsecamente inclinados a não obedecer, mas desobedecer ao Senhor. A gente reconhece isso, tranquilo. Porque como é que nós vamos reconhecer a graça se não reconhecemos o nosso pecado, não é? Mas hoje a gente vai falar de uma verdade, meus irmãos, talvez um dos pontos mais polêmicos das doutrinas da graça. Porque, como eu já disse, estar fora do foco, fora do controle, não é bom, não é legal. Então nós vamos falar sobre uma eleição da parte de Deus, que é incondicional. Porque a gente não consegue entender. Como assim? Nada depende de mim. Como assim? Nada do que eu faço, nada do que eu deixo de fazer, nada do que eu fiz antes pode fazer com que eu seja salvo? Não é fácil, meus irmãos, entendermos isso, porque como que nós nos relacionamos com Deus o tempo todo? Fala a verdade, como que você chega diante de Deus? Ou o que você precisa fazer para chegar diante de Deus, pelo menos na grande maior parte das vezes, muito espiritual no seu momento de oração?
Sabe, com aquele sentimento de que a minha oração hoje passou do teto. Hã? Se você tiver um dia de obediência, de temor, você vai chegar com muito mais tranquilidade para orar. É ou não é? E agora se você desobedeceu? Se você pecou? Como que você chega à noite para orar diante de Deus? Com peso. Hã? Com peso. Parece que você está fraco. Parece que a oração você precisa fazer muita força para chegar nos céus. Por que a gente tem esse sentimento? Porque a gente se relaciona com Deus com base em mérito. Mérito. A gente se esquece de 2 Timóteo 2,5, que o nosso único mediador entre nós e Deus é Cristo e não as nossas obras. Até no momento de oração, tá, irmãos? É Cristo. Não somos nós, não é o nosso coração, não é a nossa obediência ou falta dela, é Cristo. Então fique tranquilo, se você é crente, a sua oração sempre vai passar do teto, vai passar do céu. Porque nós temos livre acesso por meio de Cristo Jesus ao trono de Deus. Então na carta que Paulo escreve à igreja de Roma, ele traz aqui, principalmente no capítulo 9, o entendimento que era muito comum para o judeu daquela época. Porque eles entendiam que eles foram chamados por Deus, mas eles não tinham nenhum merecimento naquele chamado. É só eles lembrarem de quem era Abraão. Quem era Abraão? Eles sabiam muito bem quem era Abraão. Ele depois ficou conhecido como o pai da fé, mas quem foi primeiro Abraão? Ele foi tirado de uma terra idólatra, de um meio de parentes idólatras, de um meio de uma família potencialmente mentirosa. E a gente vê isso se repetindo na vida de Abraão várias vezes. Mas depois a gente encontra um Abraão transformado porque Deus o chamou e Deus o transformou. E ele então se torna o pai da fé. O primeiro a crer, a crer não necessariamente, né? Teve homens que creram antes dele, mas o primeiro a crer daquele de onde veio a linhagem daquele que pisaria na cabeça da serpente. Então pense, Deus primeiro chama Abraão, um homem pecador, transforma. E quando Deus tira o seu povo do Egito? Então a gente já viu que Abraão não fez nada para ser chamado, nada. Ele estava adorando o Deus Lua. E quando Deus chama o povo do Egito? Primeiro Deus fala assim, olha, eu vou dar a vocês a minha lei. Se vocês obedecerem a minha lei, se vocês forem obedientes, então eu vou vir, vou trazer um homem, e por meio desse homem eu vou fazer sinais maravilhosos e vou tirar vocês do Egito. É isso que aconteceu? Ou primeiro Deus liberta, depois deu a lei? Primeiro Deus liberta, depois Deus deu a lei. O que eles fizeram para Deus libertar eles? Nada. Então quando nós olhamos, meus irmãos, para a história bíblica, a gente só pode chegar a uma conclusão. Por que Deus chama homens e mulheres para caminhar com Ele? Embora sendo aquilo que nós somos. Porque Ele age pelo quê? Por aquilo que Ele é. Pela sua bondade, pela sua graça, porque Ele é um Deus rico em amor, rico em graça abundante. E Ele simplesmente, por uma razão que a gente não entende aqui, talvez, não sei se nós vamos entender na eternidade. Eu espero que não. Eu espero que esse seja sempre um dilema da fé cristã. Porque no momento em que a gente entender Deus, eu acho que Ele deixa de ser Deus, né? Então talvez a gente nunca vai entender Deus de forma plena, nem mesmo na eternidade. Então Ele simplesmente faz isso, Ele chama pecadores movido pela sua graça. E esse texto bíblico, meus irmãos, quando nós olhamos de uma perspectiva da parte de Deus que separa os seus, que elege, que chama os seus, não baseado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, mas simplesmente porque Ele assim o faz, Ele sempre o fez e Ele vai continuar fazendo. Então isso evidencia algumas coisas para nós. Primeiramente a gente percebe o amor de Deus. Olha o verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência.
Nós éramos filhos de Deus? A gente sabe que não, né? Nós éramos filhos do quê? Nós éramos filhos da ira, porque nós não queríamos a Deus. Se aproximar de Deus, para um pecador é ruim, porque é a mesma coisa que se aproximar de uma lâmpada muito forte que vai mostrar todas as nossas sujidades, todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados. Então, nós não queríamos o nosso Criador. A opção da humanidade lá no Éden foi virar as costas para Deus, e isso está em nós, é isso que nós carregamos, como nós conversamos domingo passado. Mas Deus, por amor, o que Ele faz? Ele nos elege para a adoção. Deus, por amor em Cristo Jesus, Ele nos adota. Nós que não éramos filhos, éramos apenas criatura, não é? Agora somos feitos filhos de Deus pelo sacrifício do Filho dele. Por causa de Cristo, nós somos chamados de volta àquilo que nós perdemos lá no Éden. Há uma intimidade verdadeira, um relacionamento verdadeiro. Então olha só que notícia maravilhosa isso. Quando Deus olha para mim, Ele olha para você, Ele não enxerga eu, não enxerga você, porque como diz Colossenses, a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. A nossa vida está oculta, nós estamos escondidos no Filho de Deus. Essa é a nossa maior esperança, que quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não vai nos enxergar, mas Ele vai enxergar o Filho dEle em nós. Como Ele diz a Jesus, olha, você é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, porque a vida de Jesus está em nós, quando Deus olha para nós, Ele também pode dizer, vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Deus nos elegeu para adoção. E o amor de Deus é um amor muito diferente do nosso. Não é um amor sentimental, é um amor de ação. Poderíamos dizer um amor heróico, o amor daquele que encarnou, que decidiu entrar na história para agir e fazer por nós, meus irmãos, aquilo que nós jamais poderíamos fazer, por nossa própria vontade, por nosso próprio mérito, sermos feitos filhos de Deus. Então, quando a gente olha para Deus, a gente vai ver que o amor dele tem a ver com o quê? Com atitude, com realizar, com fazer, de entregar o Filho dele para morrer em amor por nós. Isso é eleição condicional, uma eleição, uma separação da parte de Deus, de não nos cobrar algo para sermos eleitos, mas de fazer algo para nos eleger. Apocalipse 13:8. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto, foi imolado antes da fundação do mundo. Nós estávamos em Cristo quando? Antes da fundação do mundo. A gente chama isso de decreto eterno de Deus. As coisas ainda não tinham acontecido, mas tudo já estava decretado, estava na mente do Senhor. E Ele aplica, meus irmãos, essa eleição em nós a partir de Cristo. E a partir de Cristo, o que Ele faz? Aquilo que a gente jamais poderia fazer: abrir nossos olhos, abrir nosso coração, abrir nosso entendimento para enxergar Deus a partir de Cristo Jesus. Então, Deus mostra para nós que nós somos alvos de um amor que não é mero sentimento, mas de um amor que foi até as últimas consequências. Por causa do plano estabelecido de Deus, nós estávamos mortos, mas Deus, juntamente em Cristo Jesus, nos deu vida. Pelo sangue do Filho unigênito de Deus derramado, nós somos eleitos em Deus. Então, se não é condicional, se não é pela nossa performance, se não é por aquilo que a gente faz, o que isso denota?
amor, porque a gente não merece. Mas Deus faz. A gente não conseguiria jamais alcançar o padrão de Deus. Mas o que Deus faz por nós? Faz tudo o que a gente precisava fazer. Isso é amor incondicional. E a dificuldade, meus irmãos, que a gente tem de lidar com essa realidade também evidencia a ineficiência da nossa religiosidade. Olha o verso 11. Nós não vamos abordar todos os versículos, porque jamais daria tempo, tá? Então eu estou tentando, nesse tema tão complexo, ser o mais pastoral possível, tá, meus irmãos? Um dia nós vamos ir em Romanos 9 de novo e nós vamos ver versículos que nós não vimos hoje, tá? Mas hoje o nosso foco é mais pastoral. Olha o verso 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos. Eles tinham feito bem ou mal? Não. Por quê? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por quê? Por aquele que chama. Paulo usa uma história aqui muito conhecida do povo judeu. A história de Jacó e Esaú. Né? Dois irmãos gêmeos que brigavam dentro do ventre da mãe. Mas a tradição diz que quem herda a primogenitura? O primeiro, não é? O primogênito é o primeiro. Quem que herda a continuidade da descendência do pai? O primogênito. Quem que herdaria todas as posses e administraria todas as posses do pai? O primogênito. Mas Deus diz: eu me aborreci de Esaú e amei Jacó. Então aqui ele diz que não vai ser o primogênito. E aqui o texto diz para a gente, então, que isso já estava estabelecido por Deus. Quando? Eles não tinham feito bem ou mal. Eles nem sequer tinham nascidos. Então não é pelo que eles fizeram, pelo que eles deixaram de fazer. Por que então? Porque Deus quis. Simplesmente porque Deus quis fazer assim. Escolher Jacó e não Esaú. É uma verdade legal? Para a gente que é salvo, né? É uma verdade legal, irmãos? Não, é incômoda. Porque a gente se depara com a nossa religiosidade. O que eu quero dizer com isso? Porque a gente gosta de se comparar com as outras pessoas. Por exemplo, sabe quando a esposa às vezes chega em casa braba? Já não teve um dia legal. E aí, esposa e marido tinha combinado antes de sair de casa: ó, você pode ir lavar a louça para mim hoje? Você pode varrer a casa para mim hoje? E aí ela chega em casa e o marido não varreu a casa, não lavou a louça. E ela fica brava. E aí o marido fala: mas pelo menos eu não sou como fulano de tal, não é? Que está lá bebendo todo dia, caído na sarjeta. Pelo menos eu não sou como fulano de tal, que bate na esposa, que fala palavrão, que briga, né? Qual que é a questão, meus irmãos? É que a gente sempre procura algo ou alguém para a gente acreditar que a nossa performance é melhor. E a gente se valer disso. É a nossa vida religiosa. Muitas vezes a motivação daquilo que a gente faz está errado. Às vezes, você pode pensar assim consigo: Senhor, esse ano eu não vou faltar em nenhum culto. Amém, irmãos? Vamos para 2026, né? Senhor, mas eu não vou faltar, então me ajuda aí, Senhor. Não está pedindo para ajudar para não faltar, né? Trocar alguma coisa com o Senhor. A gente sempre quer se valer daquilo que a gente faz aqui, talvez daquilo que a gente entrega ali, ou seja, de modo virtual, da forma que a gente serve. A gente sempre quer se valer do nosso bem para tirar algum tipo de vantagem com o Senhor. Essa é a nossa religiosidade. Mas a eleição incondicional, meus irmãos, não deixa isso acontecer. Não deixa a gente se orgulhar diante de Deus da nossa posição religiosa, porque não importa.
Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Por que você é salvo? Por que eu sou salvo? Porque Deus olhou para mim um dia morto e me deu vida em Cristo Jesus e me aproximou dele para um relacionamento verdadeiro e íntimo dele através de Cristo Jesus. Meus irmãos, em toda a nossa vida religiosa, a gente não tem um tiquinho sequer para se orgulhar diante do Senhor. Nós somos salvos pela graça, mediante a... Isto não vem de vós, para que a gente não se orgulhe. A fé para a gente depositar em Cristo não é gerado dentro do nosso coração, é fora. Quando o Espírito Santo de Deus aplica a mensagem do Evangelho no nosso coração e nos dá vida em Cristo Jesus, para a gente crer em Cristo Jesus, então a gente não tem do que se orgulhar em nada. Nós somos salvos por Deus sem merecer, recebemos da parte de Deus uma aliança, somos feitos seu povo, e isso é uma grande alegria. Claro que é salvação, gente, é esperança, é olhar para a vida, para o mundo, para as pessoas, para nós, para Deus, de uma perspectiva que nós nunca olharíamos se não fosse a ação de Deus no nosso coração. Mas a gente não pode esquecer, isso não é motivo de orgulho, nos traz alegria, claro, mas a gente não pode esquecer que nos traz grandes responsabilidades. Então, quando a gente fala de uma eleição, não é para a gente se sentir melhor, não é para a gente ter orgulho, não é para a gente ficar se comparando com aqueles que talvez estão perdidos na sarjeta, não é para a gente se orgulhar diante daqueles que estão quebrando a cara ali fora. Qual que é a única coisa que nos separa dessas pessoas? Graça. Qual que é a única coisa que nos diferencia, entre aspas, né? Que nos diferencia dessas pessoas? Graça, que nos faz alvos do amor de Deus em Cristo. Então o nosso olhar precisa ser compassivo. Não aquele olhar que diz, pelo menos eu não sou como fulano, pelo menos eu não sou como ciclana. O nosso padrão de bondade, meus irmãos, não são os outros. O nosso padrão de bondade é Deus. A gente não pode se esquecer disso. E se a gente estivesse refém das nossas obras? Vocês já pensaram nisso? Se nós tivéssemos que fazer algo para ser salvo? Para que serve a lei de Deus? Quem fez o catecismo aí? Para que serve a lei de Deus, irmãos? Para mostrar a nossa incapacidade. A lei de Deus é a pedagoga que está sempre dando zero para a gente, para que ela nos pegue pela mão e nos leve até Cristo. Então ela nos mostra a insuficiência. Apocalipse nos fala sobre isso. A gente pode estar diante de Deus no dia do juízo, e aí o livro da nossa história é aberto. Já imaginou? A sua biografia proibida passando nos céus. Fica tranquilo, isso não vai acontecer. Mas já pensou? Um filminho com a sua biografia, mas diz que todos os nossos atos ocultos vão ser revelados por Deus. Como é que vai acontecer isso? Eu não sei. Se vai ser só diante dele, diante dos outros. Deus é aquele que discerne todas as coisas, né? Mas você quer confiar na sua história, na sua biografia? Para que talvez, né, suas boas obras na balança pesem mais do que as suas obras ruins. Mas o padrão da balança é a bondade de Deus, irmãos. Então é impossível nada daquilo que a gente faz e continua fazendo vai levar Deus a nos amar mais ou menos. Porque Deus ele já nos amou. Fato consumado. Deus já nos amou. Como? Em Cristo. Não é isso que Efésios vai dizer para a gente? Que em Cristo Jesus nós somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais. De todas as bênçãos celestiais.
Então em Cristo Jesus a gente já tem tudo. Todo o amor, todo o perdão necessário. Então não é estar aqui todo domingo, não é ter mais ou menos tempo de oração, mas ore. Não é ler mais ou menos a Bíblia, mas leia, não é? Que vai fazer Deus te amar mais. A gente tem que fazer todas essas coisas para a gente amar mais a Deus. Sim, para a gente conhecer mais a Deus. Mas Deus, Ele simplesmente já nos amou em Cristo Jesus na cruz até o fim. Então toda a nossa motivação em servir a Deus não é para barganhar algum benefício, mas é porque Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que a gente faz é o quê? É gratidão, é devoção, é adoração, é testemunho, é pregação. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas a gente faz boas obras porque nós somos salvos. Isso é a maior motivação. Então não tem a ver comigo, não tem a ver com você, é incondicional, porque Deus quis assim. Em outro ponto, a eleição incondicional evidencia a misericórdia de Deus por nós. Olha o verso 14 até o 16. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. E aí? Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus de usar a sua misericórdia. A nossa salvação é fruto do quê? Da misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Não recebemos aquilo que merecíamos, né? Então a gente recebe salvação. E Deus é misericordioso com a gente. O que a gente merecia, irmãos? Condenação. O que a gente merecia? Morte eterna. O que a gente merecia? Ira, inferno. Uma eternidade longe do Criador de todas as coisas. Mas Ele nos dá o quê? Outra coisa. Qual que é o caminho natural da humanidade? Como é que todos nós nascemos? Condenados. Como diz Efésios, filhos da ira, todos caminhando para o abismo, um levando o outro no caminho do abismo. Mas o que a obra de Cristo faz? Faz com que nós possamos ter livre acesso a Deus, sem merecer, mas pela obra de Cristo experimentar vida, esperança, intimidade, viver aquilo para o qual nós fomos criados para viver, um íntimo relacionamento com o nosso Criador, demonstrando a glória dEle, a presença dEle através das nossas vidas. Então Deus nos traz para si, Ele nos leva até Ele, mas algo que nós não podemos esquecer, Ele nos leva até Ele, sem contrariar a sua retidão, sem contrariar a sua justiça. Deus é reto, Deus é bom, então aquilo que é mal não pode se relacionar com Ele, porque Ele é completamente bom. Nós estávamos como? Separados. Então, para nos trazer, nos levar de volta a Ele, o que Ele precisou fazer? Como é que a gente diz para os nossos filhos às vezes? O combinado não custa caro. E quando a gente combina alguma coisa com os nossos filhos e não aplica a disciplina, nós estamos sendo injustos. Mas Deus não é injusto. Ele disse aquilo que aconteceria: a morte eterna. E Ele lidou com isso. Então, quando a gente olha para o problema do mal que Deus precisou resolver para nos aproximar dEle, Ele permite o mal, Ele permite o pecado, não primeiramente contra nós mesmos, mas contra Ele. Quem que Ele precisou enviar à cruz? Nós? O Filho unigênito dEle. Então Ele
prova a sua retidão e a sua justiça, lida com o problema do mal, do pecado, da dívida, dando o seu filho para morrer em nosso lugar. Porque a dívida precisava ser pago, aquilo que é mal precisava ser tratado. Então Deus faz isso em Cristo Jesus, para não contrariar a sua retidão e a sua justiça. E aí a gente vai afunilando mais no texto, e talvez ele fique um pouco mais ou menos palatável. Olha o verso 19 a 21. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra? A gente pode escolher o caminho de volta para Deus? Por conta própria? Não. A gente viu isso. A gente não pode. Nós estamos mortos, nossos delitos, pecados. Então você nunca poderia acordar um dia, nunca ninguém pode acordar um dia e falar assim: eu acordei com um desejo de ser salvo. Se primeiro Deus não operar isso em nosso coração, os nossos olhos continuarão fechados, mortos, sem enxergar. Agora, quando o Espírito de Deus abre os nossos olhos pela ação do Espírito Santo, quando Deus vem na nossa direção, Ele faz isso, então nós conseguimos enxergar. Porque nós enxergamos quem nós somos, enxergamos quem Deus é, enxergamos a nossa necessidade do Senhor e clamamos: Senhor, salva-me. Mas somente através de uma operação do Espírito Santo, meus irmãos. Mas a grande pergunta é: por que Deus abriu os olhos de uns e não de outros? Ou pelo menos por enquanto não. Por que Deus abriu os olhos de um e não de outros? Por que Deus deu entendimento a uns e não a outros? Quem sabe responder? Nem Paulo sabe. E eu não vou me atrever. E Paulo está falando aqui, olha, não é da conta de vocês. Não é? Mas assim, deixa de ser curioso, menino. Porque quem tem o controle da existência, meus irmãos? Nós ou Deus? É Deus quem tem o controle da nossa existência ou nós que temos o controle dele? É Deus. Então é Deus que abre os nossos olhos. Isso não tem a ver com condição, não tem a ver com aquilo que fazemos, não tem a ver com quão bons somos, porque como a gente já viu, ninguém é bom. Ele simplesmente abre os nossos olhos para que a gente passe a enxergar. E é importante a gente fazer um parênteses aqui. Porque o que nós estamos falando o tempo todo aqui? Nós não temos livre arbítrio. Nós estamos falando o tempo todo aqui, nós não temos livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? Uma livre vontade quanto à nossa salvação. Uma livre vontade, uma disposição nossa de querer se aproximar de Deus. Nós não temos esse livre-arbítrio. O que nós temos? Uma livre agência. Nós somos livres agentes. Nós respondemos moralmente pelos nossos atos. Eu acordo de manhã e eu escolho que cor de roupa eu quero usar. Com que roupa eu vou para o culto. Eu acordo de manhã e eu escolho se eu vou chegar atrasado ou pontualmente nos meus compromissos, se eu vou ser responsável ou não. E eu respondo por essas escolhas morais. Eu tenho uma livre agência, mas eu não tenho um livre arbítrio. A possibilidade, a condição, a inclinação de sozinho me achegar a Deus é impossível. Porque qual é a nossa condição? Antes da vida em Cristo? Morte. Morte. O que morto tem de autonomia?
Nenhuma. Mas, através da pregação do Evangelho, então, meus irmãos, o Espírito Santo abre os nossos olhos, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então eu me reconheço, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, Senhor. Agora, a reprovação. Como que a gente lida com a reprovação eterna? Como que a gente lida com o fato de que a gente está falando de algo aqui que é o contrário da salvação? E aí, Deus é injusto? Como está a humanidade diante de Deus, irmãos? Reprovada. Um teólogo, Bruce McDowell, ele fala o seguinte sobre isso. Olha só. Frequentemente, a objeção surge quando as pessoas ouvem que Deus elege incondicionalmente alguns e ignora outros para a salvação, pensando que isso necessariamente significa que Deus é injusto. Contudo, para acusar Deus de ser injusto, a pessoa deve, de alguma forma, provar que algum ser humano merece ser salvo. Você conhece algum ser humano, você talvez, que mereça a salvação? Se nós encontrarmos um ser humano na face da terra, meus irmãos, que mereça a salvação, então a gente pode dizer: Deus é injusto. Mas no contrário, a gente também poderia afirmar: Deus, ele seria perfeitamente justo ao condenar toda a humanidade à morte eterna. Geralmente nós fazemos essa pergunta: por que uns sim e outros não? Mas sabe qual que é a grande pergunta que nós deveríamos fazer, irmãos? Por que mesmo todos, não querendo Deus, mesmo assim Deus quis abrir os olhos de alguns? Porque toda a humanidade sendo inimiga de Deus, mesmo assim o Senhor ainda quis salvar alguns. Nós estamos diante de um fato, do qual nós gostamos de cantar, mas é difícil de lidar. A grandeza de Deus, a majestade do Senhor, a mente do Senhor. Nós temos a história de Jó, lembra de Jó? E como é que a gente fica diante da história de Jó? Pô, Senhor, para que tudo isso na vida desse homem? Um homem piedoso, temente a Ti. Diz o texto que é um homem que se desviava do mal. E o Senhor simplesmente permite e envia Satanás, permite que Satanás vá. Tem um livrinho bem legal sobre isso. Até o título do livro é irônico. O título do livro é Esse Deus é Meu Diabo. Procurem na Amazon. Mas como assim, Senhor? Esse homem perdeu filhos, perdeu tudo o que tinha, ficou enfermo, coçando as suas feridas com um caco de vidro. Por que o Senhor permite tudo isso? E a gente se junta, né, os amigos de Jó, e fala: Jó, será que você não pecou? A gente se junta com a esposa de Ló e fala: amaldiçoa esse teu Deus e morra. Quem que quer um Deus assim? E aí a gente vê que Jó faz um monte de questionamentos para Deus. E como que Deus responde? Não responde, né? Ele devolve outras perguntas. Jó, onde você estava quando eu tracei as linhas do universo? Só aí Deus já podia parar, né? Jó, onde você estava quando eu firmei os luzeiros no céu? Onde você estava, Jó, quando eu criei o Leviatã? Onde você estava quando eu estendi os céus? Onde você estava, Jó?
Meus irmãos, a gente está lidando com a soberania de Deus, e Deus é soberano. E nós precisamos simplesmente, às vezes, nos render a isso. A soberania, a grandeza de Deus. E é por isso que nós também temos os nossos questionamentos. E tranquilo, é legítimo ter os nossos questionamentos. A Bíblia é cheia de questionamentos, é cheia de lamentação, é cheia de porquês. Às vezes a gente tem aquela famosa frase, não vou perguntar porquê, mas para quê? Não. Tem o para quê, mas também tem o porquê, fica tranquilo. Os salmos estão cheios de porquê. Cheios de questionamentos. Os personagens bíblicos estão cheios de porquês. E qual é a melhor resposta? Talvez seja essa. Eu e você não temos a capacidade de compreender agora, e talvez na eternidade, a mente de Deus. Porque quem é Deus? Infinito e eterno, completamente bom e reto. Nós somos finitos, limitados. Eu digo de finito que a gente teve um princípio, mas a gente vai viver eternamente agora. Mas nós não somos eternos, então vamos dizer assim. Somos limitados, não somos bons e a retidão está longe de nós. Diante disso, como é que a gente quer julgar as coisas? Diante dessa nossa realidade, como que a gente quer dizer o que é justo e o que não é? O que é bom e não? Se a gente não sabe nem mesmo aquilo que é bom para a nossa própria vida. Muitas vezes, geralmente. Como julgar a Deus, se julgar a nós somos deficientes nisso. Já tentou explicar para uma criança de 3 anos de idade, quando ela vê um chocolate na mesa, que ela não pode comer antes do almoço? Não come porque isso daí é sobremesa. Mas eu quero, não é assim? Não adianta você pôr um vídeo de um nutricionista, você tentar explicar cientificamente por que uma criança não pode comer um chocolate antes do almoço. Ela quer, e se ela pode comer, por que não pode comer agora? Então, para a gente existe toda uma lógica por trás. E eu e você somos como essa criança de 3 anos diante de Deus. Nós não compreendemos muitas coisas. Mas a questão é que Deus estabeleceu, pela sua sabedoria, grandeza, soberania, dessa maneira. Então, a eleição incondicional, meus irmãos, evidencia o quanto Deus é soberano, naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz. Como diz Romanos 11, 33, um pouquinho para frente aí. O que Romanos diz? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Por último, a eleição incondicional evidencia o propósito de Deus para a nossa vida. Verso 23 e 24. Eles também... capítulo 9. Estava no 10. Verso 22. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, por meio de quem? Dos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, que somos nós, Ou seja, Deus nos escolhe com um propósito, Deus nos escolhe para vivermos uma vocação. E esse propósito e vocação aponta para onde? Para a glória dele. Por que os nossos olhos foram abertos? Por que Deus nos aproximou dele? Para nos dar um propósito maior do que viver para nós mesmos. Viver para a glória dele. Então, eleição, meus irmãos, não é apenas a garantia de um endereço no céu. A eleição também
é um atestado de responsabilidade que Deus dá na minha e nas suas mãos. Como diz o filósofo Ben Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Então Deus nos chama, nos dá a vocação para sermos instrumentos da sua glória em suas mãos. Então quando nós olharmos para a eleição, é para sermos humildes, não é para termos arrogância. Não é para a gente se achar melhor do que os outros. A eleição, meus irmãos, precisa fazer com que a gente enxergue que nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos agentes do reino de Deus ao longo de toda a história, porque aquilo que Deus fez em mim, fez em você, Ele também vai fazer em outros, abrir olhos de outros, abrir mentes, coração de outros. Por isso a grande questão é, não fique questionando por que Deus me chamou e não chamou fulano de tal, ou pelo menos não chamou ainda. A grande questão não é por que Deus me elegeu e não elegeu outro, alguém que está perto de você. Olha, assuma a grande responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Deus nos deu o ministério da reconciliação. Por meio de nós, Deus está reconciliando consigo o mundo. Então a grande responsabilidade de sermos eleitos é de vivermos o Evangelho, pregarmos o Evangelho. Porque como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus abriu os meus olhos, os seus olhos, e Deus vai abrir os olhos também daqueles que são seus. Mas eu já preguei tanto, não importa. Quantas vezes eu ouvi o Evangelho antes? Eu não sei, inúmeras vezes. Você também, talvez, inúmeras vezes. Talvez aqueles que são de Deus, Ele chame na primeira vez. Talvez na quinta, na 10ª, na 20ª, na 100ª, milésima, não sei. Talvez seja no último suspiro de vida. Mas se esse alguém é do Senhor, ele vai ser chamado através da pregação do Evangelho. Então não questione por que Deus chama alguns e outros não. O que a gente precisa fazer é assumir a nossa responsabilidade como eleitos de Deus e pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, como diz Paulo. Então, concluindo, meus irmãos, a eleição incondicional traz alguns benefícios para a nossa fé. Primeiro, tem um efeito humilhante sobre o nosso orgulho. Não depende daquilo que a gente faz, vai fazer, não depende da nossa bondade, porque nós somos insignificantes e nós somos incapazes, mas Deus nos ama. Segundo, produz em nós um profundo amor por Deus. Pergunte a si mesmo, por que Deus me amou? O que eu tinha para dar a Ele? O que eu tenho para dar a Ele hoje? Simplesmente Deus me amou sem eu merecer. Por isso, terceiro, a eleição incondicional aumenta a nossa adoração a Deus. O comprometimento em servir, em seguir a palavra de Deus, em obedecer os seus preceitos, em viver em gratidão, em adoração por aquilo que Deus fez por mim, tem feito sem que eu desse nada em troca. Quarto, a eleição incondicional nos encoraja ao evangelismo. É aquilo, você sabe quem são os eleitos de Deus? Eu também não. Por isso nós temos que pregar, porque Deus sabe. E porque Ele sabe, é Ele que convence. Então fique tranquilo, não depende de você, não depende de mim convencer, mas de Deus usar misericórdia com quem Ele quer. E se Ele quiser, Ele há de usar e há de abrir olhos e coração e mente para aquele em Cristo Jesus através da sua vida. E quinto, nos traz a certeza da salvação. Nos traz tranquilidade, paz, alegria, nos faz perseverar. Nós vamos falar disso aqui, daqui 3 domingos. Então a eleição, meus irmãos, nos fortalece, nos ajuda a viver, a evangelizar. Por mais que a gente não tenha a compreensão lógica, cartesiana, sabe, uma forma totalmente racional em nós, mas a eleição nos ajuda a solidificar a nossa fé.
aumentar a nossa dependência em Deus. Então, que mediante a eleição, meus irmãos, nós tenhamos o nosso coração apaziguado. Porque, como eu já disse, eu não sei, não sabemos quem são, mas se são de Deus, Ele vai chamar. Como diz Romanos 8, 29, 30, 31, aqueles que Deus conheceu, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que isso aumente em nós o desejo da evangelização, de representarmos, de vivermos para a glória de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Ore comigo ao Senhor. Aplique essa verdade ao seu coração, por mais desafiadora que ela seja. Mas se tem algo, meus irmãos, que nós temos diante de nós é a grandeza do Senhor. E Ele nos alcançou por mais insignificante que nós éramos, e nos fez filhos dele através de Cristo. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua verdade. Obrigado, Senhor, pelo Teu plano eterno, porque sozinhos nós não teríamos esperança. Sozinhos, ó Pai, nós estaríamos entregues à nossa própria sorte, às nossas obras, e como vimos, nós somos incapazes. Não somos bons, não somos retos, não somos justos, e nunca seríamos o suficiente para sermos salvos, para alcançar o Teu favor em nossas vidas. Obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor nos elegeu para vivermos para a Tua glória. Quem somos nós, Senhor? Pobres pecadores, falhos, ó Pai, tão limitados, ó Pai, entregues à nossa própria inclinação do mal. Mas o Senhor começou uma obra tão boa, tão maravilhosa em nossas vidas, para nos transformar à imagem do Teu Filho Cristo Jesus, para que todos nós vivamos para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem os seus, e por causa disso o Senhor nos impele a evangelizar, a levar o Teu Evangelho, porque é o Teu Espírito que convence, e se são Teus, o Senhor há de chamar. Obrigado, Senhor, pela Tua verdade, Pai, em Cristo Jesus. Vamos cantar, irmãos, uma última canção?